Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos estudar nesta manhã do verso 8 ao verso de número 11. Se você está nos visitando nesta manhã, é assim que nós estudamos a Bíblia na maior parte do tempo. Nós ouvimos o que chamamos de sermões expositivos, livro por livro, capítulo a capítulo de um livro das Escrituras. E começamos recentemente uma série de exposições neste livro, o último da Bíblia, Apocalipse. E nesta manhã nós chegamos ao capítulo 2, versos de número 8 a 11. Policarpo, um discípulo do apóstolo João, tinha por volta de 26 anos quando o Apocalipse foi lido em Esmirna. 60 anos mais tarde, quando já era um pastor experiente, ele foi preso e levado ao procônsul de Roma, que lhe disse: impropere a Cristo, negue-o e declare que só César é o Senhor, e então eu o porei em liberdade. O que você acha que ele fez? Por amor a Cristo, Policarpo abraçou a morte de fogueira e entrou para a história com a memorável declaração: por 86 anos eu o tenho servido, e ele jamais me causou qualquer mal. Como poderia eu agora blasfemar contra meu Rei e Salvador? Eis o que enfrentam, e não apenas enfrentavam, os leitores do Apocalipse, queridos. Podemos não sofrer com perseguição física, como acontecia no Império Romano, ou como acontece em alguns países de regime totalitário. O fato, porém, de se viver em uma democracia não elimina a possibilidade da perseguição. Em muitas ocasiões, nós teremos de ouvir o que Policarpo ouviu: negue a Cristo e você se dará bem na vida. Una-se a Ele e prepare-se para sofrer na família, na escola e no trabalho. E agora, pastor, o que fazemos? O Cristo exaltado diz à IPBE o que disse aos crentes de Esmirna neste livro: seja fiel até a morte. Vamos ler o texto, queridos. Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 8 ao 11. Vamos ler toda a carta. O texto inspirado registra: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por este rico privilégio que temos de participar de um culto santo, realizado ao teu nome. Muito obrigado por todos os elementos, orações, canções, ofertório. Mas agora que chegamos ao elemento da proclamação da tua palavra,
nós te rogamos por dupla assistência de teu Espírito. Naturalmente, ó Deus, nós somos resistentes à tua voz. Vamos questioná-la se estivermos sozinhos. Não teremos desejo ou poder para cumprir o que tu esperas de nós. Por isso nós rogamos por tua assistência. Assiste-nos nesta manhã e conceda-nos a tua bênção por meio desta palavra. Oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Antes de entrar na carta que lemos, eu gostaria que você soubesse que a visão do Cristo exaltado do capítulo 1 é desenvolvida parte por parte nas introduções das cartas dos capítulos 2 e 3. E que as conclusões das cartas dos capítulos 2 e 3 encontram seu cumprimento ao final do livro do Apocalipse. Por que digo isso? Para que você perceba a coesão do livro. E para que perceba que para João e seus primeiros leitores, as visões do futuro já estavam em alguma medida tomando lugar. Agora, voltando ao que lemos, eu posso dizer, de acordo com os estudiosos, que Esmirna era a mais bela das cidades da Ásia Menor e que ostentava a história de uma suposta ressurreição. Depois de destruída pelos lídios, Alexandre o Grande a reconstruiu para ser a cidade mais cultural da região. Pois bem, Esmirna era linda, cheia de vida cultural e extremamente perigosa para os crentes. Não porque era bonita, não porque tinha muita cultura, mas era porque da região, Esmirna era a cidade mais leal a Roma. Tinha um grande culto ao imperador, todos os cidadãos eram obrigados a participar. Quem se recusava, muitas vezes era preso e até podia perder a vida, queridos. Eis o que muitos dos nossos irmãos enfrentavam aqui. No entanto, a estes cristãos perseguidos, Jesus se apresentou no verso 8 desta carta como o primeiro e o último, como o que morreu e voltou a viver. É um contraste com Esmirna. O Cristo exaltado é antes dela e estará lá muito depois dela em poder e glória eternos. Esmirna pode ter ressuscitado uma vez historicamente, mas a verdade é que em algum dia futuro ela desaparecerá para sempre. Cristo, ao contrário, morreu uma vez, mas eis que está vivo e viverá para todo sempre. Olhando menos para a cidade, sua glória e história, e olhando mais sempre para o Cristo exaltado, os crentes de Esmirna são convocados: sejam fiéis até a morte. O mesmo Senhor exaltado espera dos crentes da nossa igreja. Olhando menos para as glórias deste mundo e para a história da nossa cidade, e olhando mais para a glória de Cristo, nós devemos ser fiéis em tudo, e se necessário for, até a morte para o louvor e glória do Senhor. A pergunta é como, Renan? Como ser fiel em tudo? Como ser fiel até a morte? Para ser fiel até a morte, saiba à luz desta carta que o Cristo exaltado conhece as nossas aflições.
É o que ele diz aos crentes de Esmirna no verso de número 9. Volte os seus olhos para o texto outra vez. Palavras do Cristo exaltado: conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Segundo o pastor Steven Lawson, são 3 tipos de perseguição aqui: política, econômica e religiosa. A palavra aflição no grego que lemos aqui significa literalmente esmagar um objeto, queridos. E era exatamente o que acontecia em Esmirna. Os crentes, porque não participavam da adoração ao imperador, eram esmagados pelo poder do império. Eram arrancados da própria casa, eram presos nas feiras livres, eram levados até mesmo à morte por isso. Em uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor, nossos irmãos eram pobres. Não porque não gostavam de trabalhar, mas porque não participavam da adoração ao imperador. Por isso, conexões com as pessoas influentes da cidade eram cortadas. Carreiras promissoras eram desprezadas. Oportunidades eram perdidas. Em Esmirna, os crentes eram humilhados, estigmatizados e preteridos nas melhores oportunidades. Além de tudo isso, nossos irmãos ainda precisavam lidar com os judeus. Em Esmirna, como em outras cidades do primeiro século, os judeus acusavam os crentes, pasmem vocês, de canibalismo, porque comiam do corpo de Cristo na ceia, de perversão sexual, porque se cumprimentavam como um beijo santo, o ósculo santo, de ateísmo, porque não participavam outra vez da adoração ao imperador. Eis a situação difícil em que estavam. Mas havia conforto, irmãos. Qual, pastor? Outra vez, o verso 9 nos diz: eu conheço as suas aflições. Irmãos, Jesus não despreza o sofrimento dos crentes. Ele diz que o conhece. Uma das piores coisas do sofrimento é a sensação do abandono. Mas esta não era a situação dos crentes de Esmirna. Ao dizer, eu conheço as suas aflições, Jesus está dizendo, eu estou vendo. Eu estou perto de vocês. Não apenas ele diz, conheço as suas aflições. Ele diz, conheço a sua pobreza, mas na verdade você é rico. Como assim, gente? Pobres aos olhos do mundo. Os nossos irmãos eram ricos do favor e da graça de Deus na vida, e seriam eternamente na glória do Pai. Conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, e eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. Judeu sem Cristo é sinagoga de Satanás. Foi o que você leu. Foi o que Jesus disse. E se ele sabe quem não lhe pertence, muito mais ele conhece aqueles que são seus, a igreja do Senhor, e não o Israel étnico, é o povo amado e protegido por Deus, queridos. Que conforto, você não acha? Eu e vocês somos o povo escolhido e amado por Cristo. Diga glória a Deus por isso, meu irmão.
Esta verdade maravilhosa, no entanto, não nos tira da possibilidade do sofrimento. É exatamente o contrário, porque somos o povo eleito de Deus, nós sofremos em um mundo hostil ao Evangelho. Se é o que você anda enfrentando em casa, na faculdade ou no trabalho, lembre-se, Jesus está sempre perto daqueles que sofrem por seu nome. Ele conhece as nossas aflições, sim, as aflições de fato nos esmagam por dentro, nos pressionam por fora, no entanto, nunca estaremos sozinhos, queridos. Faríamos bem se tirássemos os olhos delas, das aflições, e os colocássemos no Senhor que está perto. Sofreríamos menos, seríamos mais felizes, seríamos mais fortes, as aflições cairiam em tamanho, nossa fé aumentaria em força. Ele sempre estará perto daqueles que sofrem por seu nome. O mesmo podemos dizer acerca do sofrimento econômico. Bem, os pregadores da prosperidade não podem pregar este texto. O que diriam dos crentes de Esmirna? Não foram fiéis? Não ofertaram como deveriam? Não estavam andando na vontade do Senhor? Claro que não, queridos, é o contrário. Segundo Jesus, os nossos irmãos estão sofrendo por lealdade a Deus. Não é a melhor mensagem para pregar se estamos pensando em atrair pessoas à igreja. Mas a verdade precisa ser pregada. Se você é crente de verdade, saiba, você pode sofrer até mesmo no que diz respeito ao progresso econômico da sua casa. Como, pastor? Em algum momento da caminhada, você pode ser facilmente preterido pelo mundo, no departamento, na repartição, num negócio a ser fechado. Em outros momentos, é você quem tem que escolher dar ré, não aceitar a promoção, não participar de certos negócios por lealdade a Cristo. Não deveria ser surpresa para nenhum de nós. Agora, lembre-se, mesmo que sejamos pobres aos olhos do mundo, se estamos em Cristo, nós não seremos, nós já somos ricos aos olhos de Deus. Pense na liberdade que temos. Nós não precisamos de mais um carro para ser feliz. Crentes podem desfrutar de felicidade indizível, caminhando para o trabalho. Eu não preciso fazer uma viagem internacional para ser completo. Mesmo que só ficasse com a beleza natural de João Pessoa, queridos, eu já seria completo no Senhor. Eu e vocês não precisamos de mais dinheiro para desfrutar de segurança na vida. Em Cristo, nós estamos seguros para sempre. E o que dizer de quando Jesus voltar para buscar a sua igreja? Naquele dia fará pouca diferença se você teve 1 ou 10 casas, se era o jardineiro ou o juiz do tribunal. O que vai contar é sua fé. Para aqueles que sem fé fizeram do dinheiro seu Deus, só lhes restará a condenação eterna. Mas para aqueles de nós que fizeram de Cristo tudo na vida, o que vamos ganhar é glória, felicidade e riqueza eternos. Esta mensagem deveria confortar o nosso coração.
os mais pobres crentes deste mundo serão ricos eternamente na glória de Deus. Que ninguém nos engane, irmãos. Que ninguém se engane. Ser cristão envolve custo. E por vezes crentes terão de padecer pobreza econômica na vida. Você conhece alguém que passa por isso? Por Cristo. Será que há crentes nos nossos dias que vivem exatamente o que viviam os crentes de Esmirna? Claro, irmãos. No mínimo deveríamos orar pelos crentes perseguidos ao redor do mundo. E Deus permitindo, deveríamos estender a mão para eles, ajudá-los a aliviar seu sofrimento. Missões cristãs estão fazendo exatamente isso com os crentes escondidos do Afeganistão. Nossos irmãos estão morrendo, nossas irmãs estão sendo tiradas de suas famílias, as crianças estão forçadas a abandonar a família e até mesmo Cristo. Você orou por eles durante a semana? Você pensou neles? Que o Senhor os guarde, que o Senhor os tire do sofrimento. E se esta não é a vontade dele, que o Senhor os mantenha firmes e fiéis até a morte, irmãos. Mas se há uma igreja que sofre, ou parte da igreja sofre, todos nós deveríamos sofrer juntos. Para ser fiel na vida e até a morte, lembre-se também, o Cristo exaltado usa as nossas aflições. Como? Leiamos o verso de número 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Outra vez, são 3 informações importantes. Primeiro, a questão não é se os crentes vão ou não sofrer. Perceba isso. A questão é quando e quanto. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus não enganou a ninguém. Não fantasiou a vida cristã. Ele não promete apenas bênçãos. Nem sempre, como gostaríamos, tudo vai dar certo. Você não vai conseguir escapar de todo o sofrimento da vida. Segunda informação, perceba o que realmente está acontecendo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, por trás dos romanos que prendem, dos judeus que acusam. Jesus está dizendo, o diabo está trabalhando o tempo todo. Por trás da perseguição política de Roma, religiosa de Israel, é o diabo quem está lutando contra vocês. Saibam disso. Agora, por trás de toda perseguição do diabo, sempre há um bom propósito de Deus. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Todos os comentaristas que consultei tratam este para como uma bênção de Deus. Um deles escreve o seguinte: até mesmo a obra do diabo é usada por Deus para a realização de seu plano. Assim como os planos do diabo na cruz foram usados por Deus para trazer salvação ao mundo, do mesmo modo o sofrimento dos crentes de Esmirna resultará em bênção para eles. Vocês vão sofrer, por meio do sofrimento eu vou prová-los e abençoá-los. E por fim,
vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Não será para sempre, nem será sem supervisão. O diabo não manda no jogo, não distribui as cartas. Quem decide o tanto de sofrimento que cai sobre os crentes é o Cristo exaltado de Deus. Sim, vocês vão sofrer por 10 dias, mas não desfaleçam. Haverá um dia 11. Outra vez, irmãos, que mensagem maravilhosa de Deus. Você crê nela? Nenhuma aflição desta vida, seja um efeito da queda, seja uma obra do diabo, nenhuma aflição desta vida durará para sempre. Eu me recordo dos anos que vivi nos Estados Unidos e de como eu enfrentei vários furacões. Todo ano tem. E quando chegavam, eles assustavam de verdade. Em alguns lugares, algumas cidades causavam grandes estragos. Mas no dia seguinte, sempre aparecia a calmaria. Tempestades não duram para sempre, queridos. Você vai ver, experimentar esta bênção durante o seu sofrimento. Será assim com os nossos irmãos perseguidos no Sudão ou na Coreia. Por agora a perseguição parece vencer, o sofrimento parece ser totalmente poderoso. Em breve, porém, tudo terá acabado e os crentes gozarão de plena alegria na presença de Deus. Enquanto eu preparava o sermão, eu me lembrava de nossa irmã Loide, a quem o Senhor recolheu alguns anos atrás, a mãe de Adriana, a avó de Davi e de Larinha. Em uma das últimas visitas que lhe fiz, ela me disse: pastor, eu estou cheia de dores. Para confortá-la, eu comecei a dizer: minha irmã, vai passar. Não consegui terminar. Ela me interrompeu e disse: pastor, olhando para o céu, não há nada nesta vida que eu queira mais. Eu anseio por me encontrar com o Salvador mais do que tudo. A luz da eternidade, nutrindo esta grande esperança no coração, tudo será breve, tudo é passageiro. Nenhum sofrimento da vida poderá se comparar com a glória que Deus tem reservado para os seus, queridos. Pastor, mas até lá a coisa aperta. Nem sempre é tão fácil, eu sei. Como vivemos até lá? Lembre-se, Deus está usando as aflições para promover a própria glória e para nos abençoar. Como, pastor? Bem, de acordo com o que Pedro escreve em sua primeira carta, as aflições provam a genuinidade da nossa fé. Os falsos crentes na provação pulam fora. Os verdadeiros, apesar e através delas, perseveram até o fim. Eles não estão com Cristo por conveniência, irmãos. Eles estão com Cristo porque encontraram em Cristo a pérola de maior valor na vida. As aflições, diz Pedro, também são úteis nas mãos do Senhor porque purificam a nossa fé. Como o fogo, o ourives não quer acabar com o ouro, ele quer purificá-lo. É o que Deus quer fazer conosco também. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele está usando o sofrimento para nos purificar de tudo que é impróprio e não agradável aos seus olhos. Sendo assim, eu e vocês deveríamos receber as aflições da vida como bênçãos de Deus e não como maldições.
Pois, por um lado, elas nos aproximam dele, nos empurram na direção do seu trono, dobram os nossos joelhos perante a sua face. É uma bênção, irmãos. Por outro, à medida que sofremos nesta vida, nós damos sinais às pessoas que nos cercam do nosso real amor, da nossa verdadeira devoção. Cristo pode nos livrar das aflições? Claro que pode, irmãos. Mas não é por isso que estamos com Ele. Estamos com Ele porque, podendo nos condenar por nossos pecados ao inferno, Ele resolveu, por graça e misericórdia, nos salvar. Por causa de Cristo e por amor, Deus nos colocou sob as suas asas, quer na vida, quer na morte. Tendo muito ou não tendo nada, nós sempre estaremos sob os cuidados de Deus, o Pai. É muita coisa. Por isso queremos ser fiéis a Ele. Para ser fiel, lembre-se ainda, o Cristo exaltado vencerá as nossas aflições. Aos cristãos de Éfeso ouvimos semana passada, o Cristo exaltado pediu: arrependam-se. Aos de Esmirna, mesmo não tendo nada contra eles, ele pede no verso 10, parte B: seja fiel até a morte. A fidelidade destes cristãos a Deus exigia outra vez que se afastassem do culto ao imperador. E por isso, queridos, muitos deles foram levados à morte. Não era, obviamente, uma situação fácil para quem estava assistindo. Bem, o apóstolo está preso. Os crentes estão sendo levados às feras. Quem será o próximo? Seremos capazes de resistir para motivá-los no caminho da fidelidade. Jesus lhes diz, verso 10, parte B, outra vez: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Trata-se de um paradoxo, irmãos. Vida através da morte. Mesmo que não fossem coroados como os atletas, ou celebrados como os políticos de Roma, os nossos pobres e sofridos irmãos, morrendo aqui, receberiam vida eterna na glória do Pai. Por isso, o Senhor diz no verso 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prestem atenção, guardem estas palavras, estejam atentos, sejam obedientes à voz do Espírito. E então chegamos a mais um incentivo no caminho da fidelidade, verso 12, ou melhor, 11, parte B. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte, querido? A primeira morte é física e separa a alma do corpo. A segunda morte é espiritual e separa a alma da vida eterna com Deus. A segunda morte é a punição que Deus tem reservado para aqueles que serão condenados ao inferno. E como disse mais cedo, se as introduções das cartas nos fazem olhar para trás, para o capítulo 1, suas conclusões nos pedem para olhar para frente, para o cumprimento das profecias do Apocalipse. Neste sentido, por enquanto, os crentes de Esmirna são vistos na terra como fracos e perdedores.
no retorno de Cristo, serão fortes e vencedores. Na terra, nossos irmãos não foram lembrados ou honrados. Nos céus, serão honrados e coroados. Por enquanto, irmãos, os crentes sofrem e até morrem de perseguição e de doença. Mas no retorno de Cristo, eles escaparão da segunda morte, o que significa que jamais estarão distantes da bênção e do amor de Deus. Será que é o que você quer experimentar ao fim da história? Você gostaria de receber a coroa da vida eterna? Deseja escapar da segunda e eterna morte do inferno? Ouça a voz do Espírito. Seja você fiel até a morte. Conta-se que o rei Henrique III, cansado da vida no palácio, resolveu procurar um mosteiro. E ao chegar, um monge lhe disse: Majestade, estás ciente de que a regra aqui é a obediência? E que obediência é coisa difícil para monarcas? Ele disse: sim, eu estou ciente. Já que Cristo é o meu Senhor, eu serei obediente até a morte. O monge então lhe disse: volte para o seu lugar. Seja fiel no trono onde Jesus já o colocou até o fim. É o que Ele espera de nós, gente. Até o fim da história, quer você seja pastor ou professor, pai ou filho, marido ou mulher, eu e vocês devemos ser fiéis a Ele, onde Ele já nos colocou. Como seremos fiéis, pastor? Ou como venceremos estas batalhas? Para conseguir, nós precisamos morrer muitas e repetidas vezes. É um paradoxo, eu sei, mas é um paradoxo que funciona. Funcionou na perseguição de Esmirna e funcionará nas nossas lutas de casa, da igreja e do trabalho. Quer salvar seu casamento? Morra para si mesmo. Pare de desejar ser o primeiro em toda discussão e você salvará seu casamento. Quer se ver livre da ansiedade que lhe consome o tempo todo? Morra para si mesmo. Pare de se preocupar o tempo inteiro consigo mesmo. Gaste mais tempo e energia conhecendo e descansando no seu Deus. Quer vencer aqueles pecados que lhe assediam vez por outra? Morra para si mesmo. Corte a mão, o olho, o pé que lhe faz pecar. Viva como se você não pudesse cometer o pecado. Morrendo para nós mesmos, queridos, cheios do Espírito e da Palavra de Deus, nós viveremos mais diante de Deus e para a glória dEle. É como deveríamos viver sempre, mas eu sei, não conseguimos. Este é o nosso maior problema. Nós ainda não morremos o bastante. Ainda amamos de modo imoderado a nós mesmos. Por isso estamos sempre pensando no primeiro lugar. Por isso estamos sempre machucando uns aos outros, lutando uns contra os outros. Mas isso cansa, irmão. Será que você chegou aqui cansado de lutar contra os próprios pecados, de perseguir a vida que o mundo lhe diz que você deve ter? De sofrer por tentar viver uma vida para a glória de Deus? Se é assim que chegou, lembre-se,
Jesus é o Senhor dos aflitos, o Salvador dos perseguidos. Para nos salvar da segunda morte, o Rei da Glória morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. E para nos livrar da condenação eterna, o primeiro em tudo se permitiu ser visto como o último e desprezível no Calvário. Jesus não apenas nos salvou do inferno futuro. Na cruz, Ele se aproximou de cada um de nós, se identificou conosco, se tornou, por experiência própria, Senhor e Salvador dos aflitos e perseguidos. É aqui, queridos, que podemos encontrar vitória. Crentes e não crentes. Se você é um amigo do Evangelho, se veio a convite de alguém, se está conosco para conhecer o que ouvimos, o que cantamos, o que pregamos, e tem se perguntado sobre o futuro eterno. Se você veio aqui sabendo que do ponto de vista terreno você é um vencedor, mas que no íntimo é um perdedor diante de Deus, porque peca o tempo todo contra Ele, pecando contra os seus semelhantes, meu convite para você é: volte-se para aquele que morreu e tornou a viver para a sua salvação. Se você é meu irmão, está lutando contra o pecado, mas está cansado de não conseguir, meu convite é: lute pela fé no Cristo que já venceu. Não é uma questão de mais determinação. Você não precisa de alguém lhe gritando todas as manhãs: você consegue, você é o cara, você pode. Não, você sabe que não pode. Eu também sei. Nós precisamos de mais adoração, irmãos. Menos limitados a nós mesmos, mais voltados para a glória de Cristo. Nós andaremos de glória em glória para o louvor dEle. Receberemos poder do Evangelho, poder que vem de fora, que vem de Deus, que vem de Cristo. A boa notícia do que Deus fez e ainda faz por nós por causa dEle. Vamos nos render ao Senhor nesta manhã? Seremos fiéis a Cristo até a morte, queridos. Policarpo foi. Ao ouvir sobre as feras do estádio e sobre o fogo da praça, ele disse ao procônsul, antes de sua morte: o fogo de Roma dura apenas 1 minuto, mas logo desaparece. O fogo do castigo eterno, porém, nunca se apagará sobre os inimigos de Deus. E quando já estava atado à fogueira, o bispo de Esmirna elevou os olhos aos céus e orou com fervor e paixão: ó Deus soberano, dou-te graças, porque me considerastes digno deste momento, para que, junto a teus mártires, eu possa ser parte no cálice de Cristo, meu Rei e Salvador. Ser parte no cálice de Cristo, irmãos, não é o mesmo que fazer de tudo para conseguir a salvação. Ninguém precisa sofrer para receber salvação. Cristo nos deu salvação de graça. O Espírito nos comunica por meio da fé. O que Cristo fez é suficiente. Louvado seja o seu nome para sempre. Tomar parte no cálice de Cristo, ou como disse Paulo aos Colossenses, completar as aflições de Cristo, é aceitar o sofrimento.
por amor, em gratidão e para o louvor dele. À medida que sofremos, como disse o Dr. Russell Shedd, às portas da morte, somos desmamados deste mundo. Vamos nos preparando para valorizar o que é eterno, melhor, superior. Ao mesmo tempo, vamos chocando as pessoas que nos cercam, chamando-as para o maravilhoso Redentor a quem servimos. Ele é tão bom, irmãos. Foi tão bom conosco, será sempre o mesmo Cristo exaltado, que não apenas vivemos por Ele, somos capazes até mesmo de morrer por aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Curve a sua cabeça onde você está e pense rapidamente sobre o que você ouviu nesta manhã. Pense sobre sua fidelidade, sobre as aflições que tem enfrentado e sobre o convite do Cristo exaltado a você neste dia.